Louvado seja Deus, glória a Deus, mais um dia na presença do nosso Senhor que vive e reina. Nós já hoje ouvimos muito Deus bradar nessa tarde. Creio eu que o Senhor vai continuar falando aos nossos corações nessa tarde através da palavra. Peço para os irmãos estarem abrindo as vossas Bíblias no livro de Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1. Glória a Deus. Depois de Juízes, antes de Samuel. Ruth, capítulo 1. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Todos encontraram? Estarei lendo o versículo 1 e o 2. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Só até aqui, meus irmãos, pode sentar glorificando o nome do Senhor? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Passagem muito conhecida. Esse foi o texto que o Senhor me ministrou no meu coração para trazer para a amada igreja nessa tarde. Eu confesso que estava estudando uma outra mensagem, mas o Senhor me colocou essa mensagem. Eu creio que nessa tarde Ele quer falar sobre recomeços com a amada igreja. Louvado seja Deus. Nós vemos aqui que os 2 versículos que nós fizemos menção, que nós fizemos a leitura, ele vem falando aqui de uma família, Elimeleque e Noemi, uma família de Belém de Judá. E a palavra de Deus ela vai dizer que houve uma fome e que através dessa fome, Elimeleque pegou a sua família e foi peregrinar, foi viver, sobreviver em uma outra terra, em Moabe. E nós vemos aqui que essa fome, ela era como se fosse um Deus estendendo a mão sobre o povo de Israel. Porque quando nós vamos dar uma olhada no livro de Juízes, nós vamos ver que o povo ele estava vivendo em apostasia e desobediência. Eles estavam ali adorando outros deuses. E o meio que Deus ele encontrou neste momento para poder estar ali ademoestando o povo foi a fome. E nós vemos aqui que essa família, Elimeleque, ele não teve uma decisão muito sábia quando ele tirou ali a sua família da terra de Belém. A palavra Belém, ela quer dizer casa do pão, e levou para Moabe, uma terra estranha, uma terra de um povo pagão. Aqui, Elimeleque, ele estava tentando fugir da ademoestação, fugir da disciplina de Deus. Então, ele estava tirando a sua família debaixo da poderosa mão de Deus, debaixo da disciplina de Deus, para levar para uma terra pagã. E aqui nós aprendemos logo no começo desse texto uma lição. O tempo, ele não pode parar a disciplina de Deus, ou ele não vai poder afastar de você a disciplina de Deus. Não adianta fugir da disciplina de Deus. Aqui o povo de Israel ele estava sendo ademoestado através dessa fome, mas nós devemos sempre olhar para as ademoestações do Senhor, porque o mesmo Senhor que ademoesta o povo é o Senhor que coloca o povo de pé novamente. O mesmo Senhor que ali permitiu a fome seria o Senhor que abençoaria aquela nação novamente. Muito melhor é você passar fome na presença do Senhor do que comer o pão do inimigo. Isso que o Senhor está dizendo nessa noite. Nós não podemos fugir das correções de Deus. Às vezes você está em um lugar e as coisas elas estão difíceis. E o Senhor ele não traz uma palavra para você estar saindo, para você estar se ausentando daquele lugar e mesmo assim você sai. Você sai porque você quer procurar uma melhora. Muitas vezes pode parecer melhor ao meu e aos seus olhos. Só que se não for a vontade de Deus, não há de ser bom, meus irmãos. Muitas vezes você vai ter que passar a adversidade. Muitas vezes você vai ter que passar a necessidade de pão. Mas se você estiver debaixo da potente mão de Deus, debaixo do propósito de Deus, você vai vencer. Nós vemos um outro exemplo na Bíblia que por conta da fome, Abraão e Sara, eles saíram ali da terra prometida e foram para o Egito. E ali Abraão ele precisou mentir, dizendo que Sara era tua irmã e não sua esposa, e trouxe ali uma maldição para aquela terra do Egito. Então todas as vezes que as pessoas elas tentam fugir da ademoestação, elas tentam fugir da dificuldade sem que haja uma palavra de Deus, elas vão sofrer as consequências. E na minha e na sua vida não é diferente. Muitas vezes a situação está difícil. Muitas vezes você olha para a situação e você não vê uma solução. Às vezes você pensa em voltar para trás
que Elimeleque ali, ele faleceu. E que os filhos deles, Malom e Quilion, se casaram com mulheres moabitas. O nome de uma Orfa e da outra Ruth. E nós vemos mais adiante que eles ficaram ali naquela terra 10 anos. E que os filhos de Elimeleque e Noemi também vieram a falecer, Malom e Quilion, deixando ali Noemi e as suas 2 esposas, Orfa e Ruth, desamparadas. Porque naquela época, meus irmãos, as mulheres elas não serviam para muita coisa, elas simplesmente estavam ali para gerar, para multiplicar a descendência, elas não poderiam trabalhar. Uma mulher, quando ela ficava viúva, ainda lhe restavam os filhos. Mas nesse caso aqui, no caso de Noemi, os 2 filhos dela também morreram. Então Noemi ali, ela ficou desamparada junto com suas 2 noras, Orfa e Ruth. E nós vemos que a palavra de Deus, ela vai dizer que Noemi ali em Moabe, ouve dizer que o Senhor visitou Belém com pão. O Senhor, o mesmo Deus que permitiu a fome, estendeu uma poderosa mão sobre Belém, e agora eles tinham pão. Era o tempo da colheita, da cevada. Então Noemi, ela colocou no seu coração: se eu ficar em Moabe, eu vou morrer. Mas eu posso recomeçar, eu posso me colocar de pé. Porque, meus irmãos, recomeçar é diferente de começar. Muitas vezes a gente começar é fácil, sabe por quê? Porque a gente está começando, ninguém conhece a gente, ninguém sabe a forma como a gente saiu. Mas Noemi, ela havia saído daquela terra de mãos cheias. Por mais que tivesse fome, ela saiu dali com seu esposo e com seus 2 filhos. E agora ela teria que retornar. Ela teria que retornar de mãos vazias. E ali ela retornava enquanto ela caminhava com as suas noras. Ela disse àquelas 2 jovens para que elas voltassem à casa de seus pais, porque o Senhor poderia ainda dar a elas um marido, dar a elas uma nova oportunidade. E ali elas choraram muito, e elas não queriam voltar. Mas Noemi, ela insistiu, dizendo que na idade que ela estava, ela não poderia dar mais filhos, e mesmo que se ela pudesse gerar um filho, elas esperariam que esses filhos crescessem, para que elas pudessem se casar com eles. E ali naquele momento, o órfão ali abraçou, beijou Noemi e foi embora. Só que Ruth não, meus irmãos. Ruth, ela ficou. Ruth, ela permaneceu ao lado de Noemi. E sabe por que Ruth, ela permaneceu ao lado de Noemi? Porque o Senhor, Ele nunca nos deixa sozinhos diante das adversidades. Às vezes as coisas, elas estão tão difíceis, mas o Senhor, Ele sempre levanta uma Ruth. Levanta uma Ruth para nos fortalecer, para não nos deixar esmorecer diante da dificuldade, para nos fazer caminhar, para permanecermos de pé. E ali ficou Ruth, e Ruth, ela disse a Noemi: não me enches para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, onde quer que pousares, pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morrereis, morrerei eu, e ali serei sepultada. Que o Senhor venha fazer tudo isso e mais um pouco comigo, caso algo além da morte venha me separar de ti. Glória a Deus. Ali Ruth, ela foi fiel à sua sogra. Ela via a sua sogra no momento de fragilidade. Ela via a sua sogra tendo que voltar, tendo que recomeçar. E ali ela, com compaixão e amor que ela sentia para sua sogra, ela não permitiu que sua sogra voltasse sozinha para Belém. E nós vemos, meus irmãos, que o recomeço, ele não é fácil. O recomeço, ele é muito difícil. Mas se há um recomeço, é porque há oportunidades da parte de Deus para que haja um recomeço. Porque muitas pessoas, elas não têm a oportunidade de recomeçar. Aqui o Senhor, ele estava concedendo a Noemi e a Ruth um novo recomeço. E o Senhor, ele está dizendo nessa tarde: eu concedo recomeços. Muitas vezes você tem olhado para a situação que você está e você não quer mais viver assim. E muitas vezes recomeçar é difícil, porque as pessoas, elas nos conhecem, elas sabem que tudo que nós vivemos, ela conhece o nosso passado, sabe onde nós erramos, onde nós voltamos para trás. Mas o Senhor, ele está dizendo: eu te dou a oportunidade de recomeçar. Não se importe com A e B, não se importe com o que estão falando de você, não se importe com o que passou. Se o Senhor, ele está concedendo um recomeço, é que Ele está dizendo: caminhe e vá adiante. Pare de olhar para trás. É tempo de recomeçar. É tempo de recomeçar, esquecer o que foi passado. O Senhor, ele
Mas para nós recebermos essas oportunidades, para nós recebermos essas vestes, nós precisamos reconhecer que nós nada temos. Nós precisamos reconhecer que nós somos totalmente dependentes de Deus. E para recomeçar, meus irmãos, você não pode recomeçar de qualquer jeito. Ou você não pode ainda ter no teu coração uma soberba de pensar que mesmo você tendo se desviado, mesmo você tendo errado, você de certa maneira estava certo. Não existe isso. A palavra de Deus, ela não tem. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. Não tem talvez a palavra de Deus. Se você em algum momento você saiu, se você errou, se você voltou, você tem que ter um quebrantamento no teu coração. Você tem que reconhecer que Ele é Deus e que você é dependente dEle. Então Noemi foi com Ruth para Belém, e ali ao elas chegarem ali na cidade de Belém, as mulheres elas se alvoroçaram ao ver Noemi. E elas ali observavam, nossa, aquela Noemi, imaginam elas ali olhando, né? Noemi foi com seu esposo, com seus 2 filhos, e agora voltava com uma moabita, com uma estrangeira. E nós vemos que ali elas chegaram, e era o tempo da colheita. O tempo da colheita, ele representa a esperança. O tempo da novidade de Deus na vida daquelas 2 mulheres. E nós vemos que ali elas chegaram em Belém, e Ruth, ela foi para o campo. Disse a sua sogra, eu vou para o campo para rebuscar. Para ali achar um lugar para poder rebuscar. O que é rebuscar? Rebuscar é buscar novamente. Ali no campo, os rebuscadores eram as pessoas pobres, as viúvas, pessoas que eram ali aparadas pela lei. Como diz em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 19. Quando no teu campo colheres a tua colheita e esqueceres um molho no campo, não tornarás a tomá-lo, para que os estrangeiros, para o órfão, para a viúva, será, para que o Senhor te abençoe em toda a obra de suas mãos. Então ali no Senhor, ele deixar ali uma lei em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 19, para que essas pessoas de alguma forma elas pudessem sobreviver. Então Ruth, ela foi para aquele campo para poder rebuscar. Ali os segadores eles iam passando, colhendo, e aquilo que ficava para trás ela ia pegando. E nós vamos ver que Ruth, ela teve sorte, ou Deus ali, ele instruiu Ruth para que fosse ali rebuscar no campo de Boaz. Boaz era um parente próximo de Elimeleque, esposo de Noemi, e um dos revidores. E ali Boaz, ao chegar no campo, ele observou Ruth. E ele foi perguntar a um dos seus moços quem era aquela mulher. Então um de seus moços veio dizer a Boaz que aquela era Ruth, a moabita, nora de Noemi, que ela havia deixado a tua casa, que ela havia deixado o teu Deus, que ela havia deixado os teus costumes para estar com sua sogra. E ali Boaz, ouvindo aquela história, ouvindo a história de Ruth, ele se aproximou de Ruth e a chamou. E disse naquele momento para que ela ficasse junto com as moças ali no seu campo, para que em outros lugares, em outros campos, ela não fosse molestada. E nós vamos ver que a partir daquele momento, a situação de Ruth ali naquela terra estranha começou a mudar. Porque Boaz, ele achou graça em Ruth por conta do que ela tinha feito por sua sogra. E nós vemos aqui que Deus, ele abençoa os trabalhadores, que as bênçãos de Deus estão sobre a vida daqueles que trabalham. Nós vemos que Ruth estava ali e o moço de Boaz foi claro em dizer que ela havia parado apenas uma vez para poder descansar, que ela trabalhara o dia todo. Então Boaz, ele se aproximou de Ruth e disse a ela para que ela ficasse, e depois convidou Ruth a comer. Ruth foi, comeu o pão, comeu o trigo tostado ali, junto com as moças e os segadores de Boaz. E nós vemos a provisão de Deus na vida de Ruth, porque Ruth, ela fez uma plantação. E tudo aquilo que nós plantamos, irmãos, nós
não deixaria Ruth só. Louvado seja Deus. Nós plantamos, meus irmãos, e tudo aquilo que nós plantamos, nós iremos colher. Seja bom ou seja mal. Plantou, vai ter que colher. Aqui Ruth, ela fez a escolha de plantar a generosidade, de plantar o amor na vida de sua sogra Noemi. E o Senhor, ele levantou Boaz para abençoar Ruth. Então logo depois Boaz deu ordens ali aos segadores para que quando eles estivessem com os cestos cheios, eles ali balançassem os seus cestos. E para que quando Ruth viesse atrás, que eles não repreendessem, que ela pudesse pegar aquilo que ela quisesse. E que ela pudesse tomar da água, que nem a água, meus irmãos, ela tinha para beber. Mas que ela pudesse tomar da água que ali os moços dele haviam colocado em jarros. E nós vemos que provavelmente isso não aconteceu no primeiro dia. Não está na palavra, mas conjecturando, provavelmente Boaz ele não apareceu no primeiro dia de Ruth naquela vinha. Provavelmente Ruth passou dias ali pegando apenas espigas secas, aquilo que ficava para trás, aquilo que sobejava. Mas ela foi perseverante, provavelmente ela voltava todos os dias. E ela não parava de trabalhar, senão para descansar um pouco. E o Senhor, ele honrou o serviço de Ruth. Então ali naquele momento ela passou a ser abençoada, naquele dia ela conseguiu levar alimento para casa, levar cevada para casa. Então sua sogra, quando avistou Ruth ali, com aquela cevada, levando ali mantimento para sua casa, perguntou onde ela havia trabalhado. Então Ruth, ela veio dizendo para sua sogra que havia trabalhado no campo de Boaz. E disse também para sua sogra tudo aquilo que Boaz havia dito para ela. Então, dizendo que ela ficasse naquele campo, que ela continuasse, permanecesse trabalhando junto com suas moças, para que nada de ruim acontecesse. Então naquele momento Noemi, que já conhecera Deus, viu o trabalhar de Deus nessa situação e instruiu também Ruth para que ela permanecesse naquele campo, e até que terminasse ali a colheita da cevada. E nós vemos que a colheita da cevada terminou, e que então Noemi já havia investigado a vida de Boaz. E ali ela ficara sabendo que ele ajuntaria a cevada na eira durante a noite. E ali ela trouxe uma instrução para sua nora. Ela trouxe a seguinte instrução: que Boaz era um dos remidores, um parente próximo de Elimeleque, que Ruth deveria se banhar, se perfumar, vestir o seu melhor vestido, ir à noite até a eira, onde Boaz estivesse, já comido e bebido, e quando ele se deitasse, ela deveria ali descobrir os pés dele e deitar os pés dele. E nós vemos que Ruth fez como a sua sogra havia instruído. Como a sua sogra havia instruído, Ruth fez. E assim ela fez à noite, foi até Boaz. Quando Boaz comeu, bebeu, se alegrou, ele se deitou ali à beira de um monte de cevada, um monte de grãos, e Ruth o observava. E quando ele pegou no sono, ela foi até ele, descobriu o seu pé e deitou os seus pés. E nós vemos que ali, perto da meia-noite, Boaz ali, ao se espreguiçar, ele tocou em Ruth e se assustou. Então ele perguntou: quem é você? E Ruth respondeu: sou sua serva Ruth, louvado seja Deus. E ali naquele momento, Ruth, ela fez um clamor a Boaz. Ela clamou a Boaz para que ele estendesse sobre ela a sua capa e a remisse. Só que entre Ruth e Boaz havia um outro remidor, que era um parente mais próximo que Boaz. Então Boaz, ele disse a Ruth que havia outra pessoa antes dele, mas que ele não descansaria até que ela e sua sogra fossem redimidos. Louvado seja Deus. Então naquele momento, antes que o dia clareasse, para que ninguém tivesse visto ali naquele lugar, Ruth se ausentou, mas antes de sair, ele deu ali para ela uma parte de seus grãos, para que ela não partisse de mãos vazias a sua sogra. Então ela foi da sua sogra, chegando lá, ela contou à sua sogra tudo o que havia ocorrido. Então a sua sogra disse a Ruth: descanses, minha filha, porque ele não descansará enquanto não nos remir, enquanto não cumprir aquilo que ele te prometeu. Louvado seja Deus. Aí nós vamos ver no capítulo 4 que Boaz, ele foi atrás do outro remidor, daquele parente mais próximo do que ele. Então ele foi, no capítulo 4, aguardou ele na porta da cidade. E quando ele o encontrou ali, ele ajuntou 10 anciãos para que estivessem ali como testemunhas daquela situação. Então ele explicou a situação de Noemi e Ruth
se ele tinha interesse ali, de estar redimindo aquelas duas mulheres. E naquele momento ele aceitou, mas logo que ele aceitou, Boaz disse: mas para que você faça isso, você precisa também tomar Ruth, a Moabita, como sua esposa. E meus irmãos, naquele tempo, quando um homem, ele aceitava essa situação, ele tinha que entender que se ele gerasse um filho com aquela mulher, o filho dele teria o sobrenome do falecido marido. Do marido, no caso de Ruth, ele teria que colocar. Então ele ali vendo que aquilo era uma ameaça para a herdade dele, ele disse que não queria, que passaria aquela situação ali para Boaz. E nós vemos que Boaz ali se casou com Ruth, remiu aquelas duas mulheres e trouxe novamente a alegria de viver para Noemi. Nós vemos que Ruth depois de ter se casado com Boaz, Ruth ela engravidou e algo muito lindo aconteceu. Ruth, uma estrangeira, deu à luz a Obed. Louvado seja Deus. E nós vemos que ela passou a ser bisavó de Davi. Louvado seja Deus. Uma mulher estrangeira que não tinha direito a nada, agora entrou na genealogia de Davi. E aqui nós vemos que a palavra do Senhor ela vai dizer no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12. Jesus veio para os judeus, mas eles não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos. Louvado seja Deus. Outrora nós éramos como Ruth. Nós éramos estrangeiros. Mas o Senhor ele deu o seu Filho unigênito por amor de mim e de você. Para ser ali transpassado pelos nossos delitos, nossos pecados. E assim nos dando a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus. Louvado seja Deus. E eu quero trazer para a amada igreja nessa tarde algumas lições a respeito do livro de Ruth. Algumas lições que o Espírito Santo ele colocou no meu coração a respeito do livro de Ruth. A primeira lição, eu já falei um pouco sobre ela, sobre não fugir da disciplina de Deus. Permaneça onde você está. Não dê um passo nem para frente, nem para trás, se o Senhor ele assim não te ordenar. Tenha intimidade com Deus. Fale com Deus. Está tudo bem? Fale com Deus. Está difícil? Fale com Deus também. O Senhor, meus irmãos, ele tem trazido instruções muito importantes para nós aqui nessa igreja. A respeito de oração, a respeito de busca. E nós estamos aqui, nós ouvimos a voz de Deus. Muitas vezes Deus fala, somos nós que não ouvimos. Tem algo que o pastor falou para mim que ficou no meu coração. Naquele dia que o pastor ele formou aquela fila aqui para poder orar, para poder ungir a igreja. O pastor ele me falou algo que ficou no meu coração e desde aquele dia essa palavra ela está como um martelo. Nós precisamos falar, mas nós também precisamos sentar para ouvir. É necessário sentar para ouvir. Aquele que senta para ouvir a palavra de Deus, aquele que senta para ouvir a Deus, meus irmãos, ele não sai sem instrução. É igual a nossa irmã Poliana, ela falou aqui hoje. A palavra, muitas vezes, a gente não vem ter um crescimento, aquela semente, ela não vem dar frutos, porque o solo não é fértil, porque nós não preparamos o solo para receber a palavra do Senhor. Elimeleque e Noemi, eles não ali obedeceram ao Senhor quando eles saíram de Belém e foram para Moabe. Então não saia de lugares onde o Senhor ali te colocou, sem a instrução dele, por conta de disciplina. Vai existir disciplina. Existe, sabe por quê? Porque o pai ele corrige o filho que ele ama. Louvado seja Deus. Como que você vai mudar? Como que você vai sair de uma situação se o Senhor ele não te ademoestar, não te disciplinar? Como que você vai saber que está errado? O pai ele corrige a todo quanto ama. Louvado seja Deus. Quem tem filho sabe como é isso. Se seu filho estiver no erro, você vai deixar ele permanecer no erro? Não vai, porque você quer o melhor para ele. E assim é o Senhor comigo e com você. Ele quer o melhor para nós. Não adianta fugir da disciplina. Permaneça, espere que a disciplina venha terminar e que Deus ele venha estender novamente a poderosa mão dele sobre a sua vida. Louvado seja Deus. Uma segunda lição que nós aprendemos aqui com o livro de Ruth é que o Senhor ele nunca vai nos deixar só em meio à adversidade.
gente acha que a gente não vai suportar, que a gente não consegue adorar, que a gente não consegue orar, mas o Senhor, Ele levanta uma Ruth para poder adorar com você, para poder orar com você, para poder orar por você, porque às vezes a gente está fraco, mas é por isso que o Senhor, Ele não nos deixa sozinhos, porque Ele conhece a nossa natureza, Ele sabe que nós temos uma natureza caída. Talvez se Noemi ela tivesse ficado sozinha, ela teria desistido, ela teria morrido. Mas o Senhor, Ele preparou Ruth para andar com Noemi. Assim como Ele sempre prepara uma intercessora, Ele sempre prepara uma ajudadora, uma pessoa para poder te instruir, para poder te ajudar. Nós que estamos na presença do Senhor, o começo é muito difícil. É difícil a gente entender os processos, mas o Senhor, Ele nunca nos deixa só. O Senhor, Ele nos traz uma liderança para nos ensinar, para nos corrigir. Louvado seja Deus. E hoje, se nós estamos aqui, é porque um dia o Senhor, Ele teve esse cuidado conosco. Ele levantou a nossa missionária Érica, que tem feito aqui discípulos dessa obra. Louvado seja Deus pela vida dela. Louvado seja Deus pela paciência dela, pela paciência do pastor. E é por isso que nós estamos aqui. Porque se não houver um incentivador, se não houver uma pessoa que ora, se não houver uma pessoa que jejua, se não houver uma pessoa que busca, quem está começando não permanece, meus irmãos. Não permanece porque não conhece Deus. Conhece Deus, já ouvi falar, como ela mesma disse aqui. Mas a partir do momento que você passa a conhecer a Deus, através de experiência, através do que você já viveu com Ele, a tua caminhada ela muda. Louvado seja Deus. Para de querer conhecer Deus através das experiências dos outros. Ele está dizendo, não é mais tempo de testemunhar o testemunho do próximo. É tempo de viver o seu testemunho. É tempo de viver o seu particular com Deus. O que eu tenho para você é grande. Você também será um canal de instrução por onde você passar. É tempo de pegar tudo que você já aprendeu e agora instruir. Eu vou te levar em lugar grande e naquele lugar você vai ser a boca de Deus. Você já aprendeu. O Senhor, Ele já falou. O Senhor, Ele já te instruiu. Ele está dizendo, é tempo. É tempo de fazer meu ID. É tempo de ministrar minha palavra. É tempo de testemunhar da onde eu te tirei. É tempo de testemunhar o que eu fiz na tua vida. Se você hoje está de pé, se você hoje permanece, é porque um dia alguém investiu em você. Só que agora é tempo, meus irmãos, de nós investirmos nas pessoas. Sabe por que nós, seres humanos, temos mania de ver apenas os defeitos das pessoas? Aí chega uma pessoa na dificuldade dela, cheia de defeito, como um dia nós chegamos, e nós, em vez de abraçar, de jejuar, de orar, nós queremos excluir aquela pessoa. Aquela ali não tem jeito não. Quem somos eu e você para determinar se a pessoa tem jeito ou não? É o Senhor que determina. Às vezes você olha para uma pessoa
algo muda na nossa vida. Eu quero dizer algo. A primeira mudança que eu senti da parte de Jesus foi querer compartilhar aquilo que Jesus ele havia feito na minha vida. Querer compartilhar o amor de Jesus. Sabe por quê? Porque você vive de uma forma que você vê Deus trabalhar. Você vê uma mudança e você não quer ficar com aquilo só para você, não. Você quer compartilhar, você quer que todo mundo da sua volta venha para a presença de Deus. Só que isso é no primeiro amor. Depois do primeiro amor ele passa e a gente já não está mais com tanto ânimo para fazer isso. A gente já não está mais com aquele vigor, com aquela fé que a gente tinha quando Deus resgatou a gente, que a gente viu de onde o Senhor ele havia nos tirado. Só que o Senhor ele está dizendo nessa tarde, você precisa ser motivado. O tempo passou, eu sei que o tempo passou, algumas coisas mudaram, mas o que eu fiz por você, de onde eu te tirei, não vai mudar. Você tem um testemunho, eu fiz algo na sua vida. Eu tenho te colocado em lugares para falar daquilo que eu já fiz. Eu tenho te colocado em lugares para ter a oportunidade de testemunhar. Não somos eu e você, meus irmãos. Nós não podemos nada. É o Deus que nós servimos. E quando nós chegamos em um lugar que nós testemunhamos e que nós dizemos: o Senhor, Ele fez. O Senhor, Ele operou. O Senhor, Ele me tirou do monturo. Ele fez uma obra na minha vida e Ele ainda continua fazendo uma obra na minha e na sua vida. Porque todos os dias o Senhor, Ele nos ajuda. Todos os dias o Senhor, Ele nos santifica. Louvado seja Deus. Mas nós temos que entender que nós não estamos sós. Que o Senhor, Ele é conosco. E que às vezes vai ter situação que não vai ter Ruth, não. Vai ter Jesus. Porque aqui Noemi, ela teve muita sorte de ter Ruth. Mas tem situação que é só você e Deus. Mas você não fica só. Às vezes você precisa de um abraço. Às vezes você precisa de uma palavra. Não vai vir, mas tenha certeza que o Senhor, Ele está ali, te amparando, te esforçando para você permanecer de pé. Louvado seja Deus. E aquele que persevera, aquele que insiste, o Senhor, Ele fala, o Senhor, Ele trabalha. Assim como Ele trabalhou aqui na vida de Noemi e Ruth. E nós vemos aqui também que Ruth, ela colheu daquilo que ela plantou. Ela colheu daquilo que ela plantou. Porque Ruth, ela poderia ter desistido de Noemi, ela não era sogra. Olha como a gente vê hoje, muitas vezes as pessoas nem veem sogra como pessoas da família. Só que isso é errado, meus irmãos, porque a gente tem que ter o respeito e também o amor. Porque se hoje nós temos uma esposa, é porque um dia nós tivemos uma sogra. Louvado seja Deus. Se você não tivesse uma sogra, você não teria esposo. Então a gente precisa honrar a vida das pessoas que geraram ali os nossos esposos. E as nossas esposas também, né? Então assim, nós vemos que Ruth, ela colheu ali quando ela foi abençoada por Boaz. E o que o Senhor está trazendo nessa tarde é que nós venhamos a fazer uma reflexão daquilo que nós temos plantado na vida das pessoas que estão ao nosso redor. O que você tem plantado? Às vezes a gente passa por uma pessoa em necessidade, às vezes pessoas da nossa família, às vezes amigos íntimos estão passando necessidade e a gente simplesmente fecha os olhos, faz de conta que não vê. Tudo que nós deixamos de fazer, meus irmãos, para abençoar uma pessoa, Deus está vendo também. Às vezes é uma coisa simples. Às vezes não estou falando de financeiro, não estou falando de pão, estou falando de palavra, de você dar uma palavra para a pessoa. Então preste atenção a partir de hoje naquilo que você tem plantado. Porque a colheita ela vem. A colheita ela vem. Você pode escolher o que planta, mas o que colhe não. Então o interessante é a gente sempre prestar atenção naquilo que a gente tem plantado. Tratar as pessoas da mesma forma que nós gostaríamos de ser tratados. Nós amamos ser bem tratados, sermos tratados com respeito, com educação, mas quando chega na hora de tratar o nosso próximo, a gente não quer tratar da mesma forma. Então trate o seu irmão, o seu próximo da forma como você gostaria de ser tratado. Plante aquilo que você quer colher. Porque Ruth fez uma plantação positiva e ela teve uma colheita positiva. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E nós vamos ver, meus irmãos, que houve aqui no meio dessa história um recomeço. Um recomeço por parte de Noemi. Noemi viveu uma tragédia. Ela perdeu seus 2 filhos, perdeu seu esposo, Elimeleque. Só que houve a oportunidade para um recomeço. Para Noemi, ela recomeçar. Nunca é tarde para haver um recomeço. Quando você está na presença de Deus, que você está vivendo de uma forma que não está te agradando, ore a Deus, peça a Ele para te mudar, para te
porque a gente não está fazendo tudo que a gente poderia fazer. E o Senhor Ele tem me chamado a atenção a respeito disso. Precisa ser linha de frente de oração. Precisa orar, precisa buscar, precisa interceder. Aleluia. Foi para isso que eu te chamei. Muitas vezes, meus irmãos, no começo eu pensava, Senhor, como que eu vou ser uma dirigente de círculo de oração? Ninguém gosta de orar, meus irmãos, a nossa carne ela é fraca. Mas quando a gente pega um hábito, que a gente pega uma intimidade com Deus, a gente passa a ter prazer na oração. Porque a gente só não fala, a gente passa a ouvir Deus falar também. Aleluia. O Senhor Ele me chamou para um recomeço no meu ministério. Eu sou jovem, eu tenho 36 anos, eu comecei o ministério faz 3 anos, meus irmãos. E o Senhor Ele começou a trabalhar na minha vida, começou a operar. Só que Ele já me chamou para um recomeço e eu não tenho vergonha de falar não. Sabe por quê? Porque a gente vai ficando relaxado. E o Senhor Ele não precisa de ninguém para fazer a obra relaxadamente para Ele não. Ele levanta outro, põe no seu lugar para fazer bem feito, mas Ele me despertou. Ele me despertou porque Ele me chamou. E às vezes Deus usa pessoas para trazer situações para despertar a gente, para que a gente venha entender para que a gente foi chamado. E se a gente tem feito com excelência aquilo que Jesus Ele tem nos chamado. Nós somos falhos, nós somos pecadores, mas uma coisa que nós precisamos aprender é fazer a obra de Deus com alegria. O Senhor não se agrada por quem faz a obra de Deus de qualquer jeito, ou faz por obrigação. Ele não precisa dessas pessoas, porque Ele levanta uma pessoa que vai fazer com amor, uma pessoa que toda vez que você falar, fulano, tem que fazer isso, estou indo, estou pronto. É assim que o Senhor quer que os servos dele sejam. O Senhor está dizendo, tem pessoas que ainda nem tem um cargo na igreja, mas já está exercendo, está trabalhando. É desses tais que o Senhor se alegram. Louvado seja Deus. Não é bom o seu serviço. Não é bom o seu serviço. Tudo vale a pena, tudo que é feito no reino de Deus, na obra de Deus, é válido para o Senhor. E eu vou falar uma coisa para os irmãos. A gente receber de Deus, às vezes, uma demonstração. Porque eu creio que Deus Ele veio falar comigo por esses dias. E eu creio que foi depois que a missionária ela comentou da campanha de oração que nós vamos começar. E eu sempre pedi muitas coisas para Deus. E eu sempre pedi para Deus poder. E eu sempre pedi muita coisa para Deus para dar entendimento da palavra. E eu fui fazer uma reflexão. Será que eu estou buscando o suficiente para receber o que eu tenho pedido para Deus? Às vezes a gente se distrai com algumas coisas, meus irmãos. E tudo aquilo que causa distração a gente tem que cortar. Tudo aquilo que está tomando o seu tempo de buscar a palavra de Deus, de estar na presença de Deus, corta. Nós precisamos cortar algumas coisas. Coisas que têm atrapalhado. E o Senhor Ele chama. Se não está bom, se você está vendo que Deus não está se agradando, recomece. Você pode recomeçar quantas vezes você precisar. Mas nunca fique estagnado ou parado. Porque o Senhor Ele já te deu e Ele quer que você exerça. Louvado seja Deus. É tempo de recomeço para aqueles que não estão satisfeitos da forma como estão servindo a Deus. Só não fique como está. Se você não está satisfeito, não permaneça como você está. Porque o Senhor lhe dá, mas o mesmo Deus que dá também cobra. Louvado seja Deus. Às vezes a gente olha para uma pessoa, ela tem muito de Deus, mas ela também é muito cobrada. Louvado seja Deus. Nós vemos aqui, meus irmãos, algo muito lindo nessa história de Ruth e Noemi e também Boaz. Nós vemos que Deus Ele fez algo lindo aqui. Ruth, uma estrangeira, moabita, uma terra pagã, que adorava outros deuses. E ela ali, vindo ali para Belém com a sua sogra, casa do pão, retornando ali para a terra do verdadeiro Deus, ela achou um descanso em Boaz. E Deus Ele fez algo lindo na vida de Ruth. Ele recompensou todo o esforço de Ruth. Porque Ruth ali, ela se casou com Boaz. E a palavra de Deus, ela vai dizer aqui, nos últimos versículos de Ruth, sobre a descendência de Boaz e Ruth, sobre algo lindo que Deus fez através da descendência
descendência deles. Louvado seja Deus. A palavra de Deus vai dizer assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi dada por mulher. E ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu a conceição, e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar um remidor. Através da perseverança de Ruth, e através dela ter insistido com sua sogra, Deus ali concedeu uma nova oportunidade para Noemi. Não só para Noemi, porque Noemi ela também se preocupava com sua nora. Ela queria ali que sua nora tivesse um futuro feliz. E a palavra de Deus aqui em Ruth ela vai finalizar da seguinte forma: estas, pois, são a geração de Pérez. Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou a Naasson. Naasson gerou a Salmão. Salmão gerou a Boaz. E Boaz gerou a Obed. Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou a Davi. Um livro que começou com uma tragédia, que começou ali com morte, que começou com sepultamento, termina com uma nova geração sendo formada. Uma geração da genealogia de Jesus. Louvado seja Deus. Nós não podemos ser vítimas daquilo que nós somos, daquilo que nós já fomos um dia. Nós vemos que Ruth, pela impossibilidade, ela não poderia. Olhando para ela, por ela ser uma estrangeira, ela não poderia. O Senhor está dizendo nessa tarde que de onde você veio, o que você já viveu, não pode definir qual será o seu futuro. O único responsável por aquilo que você vai viver, pelo futuro que você vai viver, para qual vai ser a sua descendência, é você e as suas escolhas. Ruth fez uma escolha sábia ao escolher Boaz. A palavra de Deus vai dizer que Boaz ele era mais velho que Ruth. Só que Ruth ela foi uma pessoa sábia, ela teve sabedoria. Nós não podemos ser escravos daquilo que nós escolhemos. Nós precisamos ter a sabedoria de escolhas, para que nós possamos ter uma descendência abençoada, para que nós possamos ter um futuro abençoado. A escolha que Ruth fez abençoou todo o futuro dela, e também de sua nora, sua sogra Noemi. E na minha e na sua vida não é diferente. Nós somos reféns das nossas escolhas. É por isso que nós precisamos orar, é por isso que nós precisamos clamar a Deus antes de fazer escolhas. Nós não somos reflexos da nossa história, do nosso passado, de quem é nossa mãe, de quem é nosso pai. Se nós sofremos abuso na infância, se seu pai bebia, se sua mãe bebia, se ele se drogava, você não pode ser refém disso. Você tem que viver aquilo que você escolher para você viver. O seu passado não determina quem você é, as suas dores não determinam quem você é. O que determina quem você é, o que o Senhor ele tem feito na sua vida, é como você tem se achegado ao Senhor, é como você tem clamado a Ele para fazer escolhas que vão transformar o seu futuro. Só Ele tem o poder de transformação, e você precisa fazer as escolhas certas para viver a transformação que Ele tem para a sua vida, para viver a transformação que Ele tem para a sua família. Escolhe o Senhor nessa tarde, escolhe o conselho do Senhor nessa tarde, e Ele será contigo, e Ele consertará as suas veredas e te dá um futuro diferente daquele que você espera. Louvado seja Deus. Não existe maldição hereditária para quem está na presença do Senhor. Não existe palavra de maldição. Tudo cai por terra. Confie no Senhor nessa tarde e saia daqui ciente que você é responsável por suas escolhas, mas que você tem um Deus que te ajuda nas escolhas, que te esforça na caminhada e que faz tragédia, que faz tristeza virar com ânimo. Louvado seja Deus, virar sucesso, virar alegria, vida plena. Louvado seja Deus. Só existe plenitude de vida na presença de Deus. Louvado seja Deus.